E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. E nesse vídeo nós vamos resolver um exercício sobre dilatação térmica. Então, o que diz o exercício? É um exercício não tão complicado, né? Só para nós termos o primeiro exercício sobre dilatação térmica. Nós nem temos que fazer muita conta, certo? Este é o primeiro exercício, nós teremos mais alguns para frente sobre dilatação térmica. Então, o que este exercício diz? Na realização de uma experiência, foram aquecidas duas barras metálicas A e B, construindo-se o gráfico ao lado. Que na verdade não está ao lado, está abaixo. Certo? É este gráfico aqui. E esse gráfico mostra a variação do comprimento L das barras em função da temperatura θ. Então nós temos aqui, no eixo Y nós temos o comprimento das barras. E isso está em função da temperatura, no eixo X. A relação ∝A sobre ∝B entre o coeficiente de dilatação linear do material da barra A e o coeficiente de dilatação linear do material da barra B é. Bom, então qual que é a pergunta? A pergunta é a razão entre ∝A e ∝B. E o que é ∝A e o que é ∝B? O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então nós queremos saber a razão entre o coeficiente de dilatação linear de A e o de B. E por que vão ser diferentes? Porque nós podemos ver que essas barras não são feitas do mesmo material. Como nós já vimos, o coeficiente de dilatação está muito relacionado com o material de que é feito o objeto. E nós podemos ver que são materiais diferentes porque eles se comportam de maneiras diferentes quando são aquecidas. Como a gente pode ver, eles saem de uma mesma temperatura a um mesmo comprimento. E quando eles chegam a um outro comprimento também igual, eles estão em temperaturas diferentes. Então, a nossa pergunta é a razão entre o coeficiente de dilatação linear de A e o de B. E como que a gente vai resolver isso? A gente sabe que a variação do comprimento, né, pensando na dilatação linear, a variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. É assim que nós calculamos a variação de comprimento. A gente já viu isso, né, nos vídeos de dilatação linear. Então, nós vamos reescrever esta expressão para A e para B. Então, vamos fazer o seguinte. A variação de comprimento de A vai ser o comprimento inicial que A tinha, vezes o coeficiente de dilatação linear de A, vezes a variação de temperatura que o A teve. E a variação de comprimento do B vai ser o comprimento inicial do B, vezes o coeficiente de dilatação linear do B, vezes a variação de temperatura do B. Certo? Nós escrevemos a expressão de dilatação linear para o corpo A e para o corpo B. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir uma equação pela outra. Por que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso porque nós queremos justamente a razão entre ∝A e ∝B. E ∝A está numa equação e ∝B está na outra equação. Então a gente vai dividir uma pela outra para a gente chegar na relação entre ∝A e ∝B. E vamos olhar o gráfico, certo? O comprimento inicial, na hora que estava a 0 graus Celsius, o corpo A e o corpo B estavam com o mesmo comprimento, o comprimento L0. Portanto, o comprimento inicial do corpo A é igual ao comprimento inicial do corpo B, o que é igual a L0 aqui no gráfico, certo? Nós podemos ver, ambos os materiais começam com o mesmo comprimento. E também terminam com o mesmo comprimento L. Nós podemos ver, está aqui na mesma reta. Tanto o A quanto o B terminam aqui neste gráfico com o mesmo comprimento. Então, o quanto variou do A é igual ao quanto variou do B. E quanto foi isso? Foi essa variação aqui, certo? Foi esse ΔL aqui. E, então, isso daqui é igual ao ΔL. O que a gente percebe? Tanto A quanto B começam com o mesmo comprimento e terminam com o mesmo comprimento. Portanto, a variação de A foi igual à variação de B, porque eles começaram e terminaram com o mesmo comprimento. Então, na hora que a gente divide uma equação pela outra, o ΔLA cancela com o ΔLB. Por quê? Porque eles são iguais. Por que são iguais? De novo, porque
as barras começaram com o mesmo comprimento e terminaram com o mesmo comprimento. Então, o quanto variou foi o mesmo para as duas barras. Quando a gente divide a variação de uma pela variação da outra, isso dá 1, porque são iguais essas variações. É a mesma coisa para o comprimento inicial. O que a gente viu? A barra A começa com o mesmo comprimento que a barra B. Portanto, na hora que a gente divide o comprimento inicial de A pelo comprimento inicial de B, isso cancela, porque são iguais. Então, o que a gente chega? A gente vai chegar aqui. O alfa A sobre o alfa B vezes a variação de temperatura de A dividida pela variação de temperatura de B é igual a 1. É igual a 1. Por que é igual a 1? Porque a gente divide uma coisa por ela mesma, dá 1, né? Sobrou 1 desse lado aqui também. A gente nem escreve porque multiplicar por 1 é a mesma coisa do que não fazer nada. Então, é nessa relação que nós chegamos. E, de novo, o que nós queremos chegar? Nós queremos saber justamente o alfa A sobre o alfa B. Então, a gente vai isolar alfa A sobre alfa B. O alfa A sobre o alfa B é igual a... Nós vamos passar o delta θ A e o delta θ B sobre delta θ B para o outro lado. Certo? Então, a gente pode pensar isso do seguinte modo, para ficar mais fácil. A gente passa o delta θ B multiplicando e o delta θ A dividindo. Ou seja, nós vamos multiplicar os dois lados por delta θ B e dividir os dois lados por delta θ A. Então, como isso vai ficar? Vai ficar delta θ B dividido por delta θ A. Certo? A gente passou aqui multiplicando e aqui dividindo. E o quanto foi que variou o B? Bom, o B saiu a 0 e terminou a 100, certo? O B termina aqui neste ponto. Este ponto... Opa, saiu muito torto. Mas este ponto é justamente o ponto 100. Certo? Então, o B começou a 100... Desculpa, começou a 0, terminou a 100. Final menos inicial, 100 menos 0. 100 menos 0 é 100 menos 0 é 100. Então, quanto variou do B? Variou 100 no B, porque começou a 0 e terminou a 100. E o A? O A começou a 0 e terminou a 50. Final menos inicial, 50 menos 0, 50. 100 dividido por 50 é 2, né? Que é a mesma coisa do que 10 dividido por 5. É 2. Então, vamos escrever aqui o alfa A sobre alfa B é igual a 2. Então, chegamos na resposta desse exercício. A razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o coeficiente de dilatação linear da barra B é 2. E se nós vamos conferir isso olhando no gráfico, isso realmente faz todo sentido, certo? Por quê? Eles começaram com o mesmo comprimento e terminaram com o mesmo comprimento. Porém, para o corpo A ter essa variação, ele só precisou mudar 50 graus na temperatura. O B precisou mudar 100 graus. Ou seja, o coeficiente de dilatação linear do B ele é menor do que o do A. Então, essa razão já teria que dar maior do que 1. E deu maior do que 1. E outra coisa também. Enquanto para o A passar exatamente do comprimento L0 para o comprimento L, precisou de uma variação de 50. O B passou de L0 para L com uma variação de 100, ou seja, com o dobro. Portanto, o coeficiente de dilatação do A é maior do que o do B e é o dobro do que o do B. Portanto, a razão entre o de A e o de B é 2. Certo? Então, nós podemos ver que o resultado confere. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.